TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. Espero que todos nós venhamos a ter uma excelente semana com paz, tranquilidade. Aqui em Petrópolis já um pouquinho de frio, mas está uma delícia, não aquele calorão que nós tivemos, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é exibido aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Nós temos também um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, sugestão, reclamação e também sugestões, né? É só vocês enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Você pode acessar também o programa pela internet, www.tvc16.com. Você pode também acessar o programa pelo Facebook. Só escrever lá em cima da página TV Correio da Manhã. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Aí vai abrir a página e vocês coloquem lá Enfoque Espírita, você vai ver a programação, tá certo? Mas é bom lembrar também, e importante, que o programa Enfoque Espírita e os demais programas do canal 16, Petrópolis, né? Correio da Manhã, é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Parte de jornalismo excelente, tá certo? Variedades outras e também a parte religiosa, tá certo? Antes de nós falarmos da nossa leitura, né, da nossa página, está ao meu lado aqui o senhor Sérgio Plum. Ele é trabalhador e palestrante da UMEP. UMEP é União Municipal Espírita Petropolitana. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Enfoque Espírita, tá certo? É uma satisfação, você que é um trabalhador da UMEP e também palestrante, as suas considerações iniciais, por favor. Bom dia, Luiz, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, participando do programa, podendo falar um pouco da doutrina espírita. Espero que a nossa conversa hoje possa ser tranquila e a gente possa trazer um pouquinho do nosso conhecimento aí para todos. Perfeito. Com certeza será, né, gente? Sabe, ele fala razoavelmente um pouco abaixo do meu tom. Eu já sou um camarada que, por ter problema de audição, eu tenho que falar alto para eu mesmo me ouvir. Entendeu? Então, gente, nós passamos agora para a nossa leitura da nossa página do livro Palavras de Vida Eterna. Não, antes disso, vamos falar um pouquinho da UMEP, não é isso? Podemos. Isso é muito bom, né? Então, você está lá na UMEP há quanto tempo, Sérgio, por favor? Bom, eu retornei, né? Eu sou de Petrópolis, né? Natural de Petrópolis, e eu tive um tempo fora, de 2012 até agora, na pandemia, né? Em 2020, que eu retornei a morar aqui em Petrópolis, e aí, quando as atividades pós-pandemia voltaram,
eu voltei às atividades aqui, né? Certo. Porque eu frequentava uma outra casa lá em Rio das Ostras, de onde eu fiquei fora um tempo. Uhum. E então, logo em seguida a pandemia, 2022, né? 21, Finalzinho de 2021. 2021, né? Eu voltei a fazer parte da UMEP, que era a casa ao qual eu já fazia parte antes de me mudar, né? Aham. E então, mas o retorno, né? Porque desde antes, quando eu já morava aqui, eu já era frequentador, mas não era um tarefeiro tão assíduo. eu era um frequentador, né? Uma pessoa mais passiva na doutrina espírita, dizendo assim, né? Entendi, tá certo. E como é que você virou palestrante? É porque Sim, isso é uma coisa interessante, né? Como eu falei, eu era uma pessoa mais de assistir palestras, né? E estar mais levando os filhos, né? Eu sempre fiz questão, né? Porque ótimo. a família é toda de berço espírita, né? Que ótimo. Como dizem, né? De berço espírita, pai, avós, tias, enfim. E eu sempre gostei, desde quando eu me casei, fiz questão também, né? Quando tivemos os filhos, a gente frequentar e levar os filhos. Claro. Mas não era aquele tarefeiro de fazer muitas coisas, era aquele mais ali quietinho, Acanhado. fazendo algumas tarefas dentro da casa espírita, mas não algo que realmente fosse, né, mais exposto, né? E agora, nesse meu retorno, eu já vim com uma preparação que eu comecei lá em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras eu comecei a fazer palestras. Que bom. Porque Rio das Ostras é uma cidade pequena e que tinham poucos tarefeiros na casa espírita que eu frequentava. Então acabava que a gente precisava ajudar em muitas coisas dentro da casa espírita. E eu comecei a quebrar um pouco a timidez, né? Porque isso tudo, né, a gente precisa quebrar e precisa... E também o conhecimento, né? A gente, para poder expor, a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Não adianta a gente só querer fazer. A gente precisa também estar um pouco preparado. E eu acho que aí foi no momento certo. Eu despertei, né? E comecei aos poucos fazendo, com a ajuda de vários outros palestrantes mais antigos. Que me ajudaram, me auxiliaram na preparação, no estudo. E aí foi assim que eu comecei. Comecei a fazer na casa que eu frequentava e depois outras casas começaram da região, de Macaé, de Búzios, de Casimiro de Abreu. Eu comecei a fazer mais palestras em outras casas. Que bom, que bom. Que na realidade a gente sempre começa com o famoso faz tudo, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho determinadas posições da língua portuguesa muito interessantes, sabe? Eu sou descendência alemã dos dois lados. E certos posicionamentos, né? Porque na língua alemã você é aquilo, ponto. Aqui não, tem o famoso faz tudo. Ele faz aqui, faz ali, faz acolá, sabe? Exatamente. Ele sabe um pouquinho de tudo, mas não é específico. Mas não importa, o importante é que você faz uma excelente palestra. Eu o ouvi, gente, lá no Grupo Espírito dos Humildes, lá no Castrioto. Aliás, muitas pessoas que vão lá, porque eu frequento lá, sabe? Eu gosto de lá, sabe? Primeiro, mais perto da minha casa. Não tenho que pegar engarrafamento. Segundo, lá você tem como parar o seu carro. E lá as pessoas são excelentes, sabe? Gosto muito do ambiente. Não que não seja bom em outros lugares, não é isso. Eu me identifiquei lá. Então, passemos, Sérgio, a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. Vamos lá, nós estamos exatamente no capítulo 120, gente. Olha o título, Nos Domínios do Bem.
já tem uma relação muito grande com a atividade que o Sérgio iniciou, não é? Então vamos lá, abre aspas. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Fecha aspas. Quem fala isso é Paulo de Tarso. Encontramos isso na Bíblia, em Filemon, né? Capítulo 1, versículo 14. Gente, nada é por acaso. Claro que não. E na doutrina nós temos esse dito. Como eu ia saber que o Sérgio teve um início como ele o descreveu? Caiu exatamente nos domínios do bem através do que fazer. Isso já Paulo já falava isso, Sim, não é isso? sim. Eu estou dentro, de uma certa forma, dentro da doutrina desde 72. 1972. Eu tinha 22 anos, deixa isso para lá. Hoje eu só estou com 57, sabe? Mas tudo bem. Então, a princípio, Sérgio, eu tinha sérias restrições com Paulo de Tarso, sabia? Não que eu tivesse nada contra, mas se você vê a Bíblia pelo lado espírita, sabe, os Atos Apóstolos, você tinha que conhecer a vida dele, onde ele nasceu, qual era a língua que ele professava, para você entender a religião dele, porquê daquelas insistências nos Atos, no que ele nos disse. Eu pegava a Bíblia assim, porque o homem tem que fazer a circuncisão. E aquilo vinha em borbotões. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não tem outro assunto. Mas eu não conhecia a história dele. E eu falei, tá bem, ele queria que o cristianismo nascente naquela época fosse igual ao judaísmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é isso? Sim, sim. Então vamos fazer a leitura, gente. Interessante, se você me permite. Não, né? vamos lá, fale aí. Paulo, né, que foi o grande divulgador Dos gentios, né? do Evangelho do Cristo, né? Como ele, o período antes dele ser convertido, né, como a gente costuma falar, né, ele foi preparado, né? E aí quando ele teve o encontro com Jesus e logo em seguida, né, como que ele tinha esse preparo, né, para fazer a divulgação do Evangelho de Jesus, né? E interessante dessa carta que é uma carta que ele manda para um senhor de escravos, que é Filemon, de um escravo que estava na prisão com ele. Então ele escreve uma carta para o senhor daquele escravo que estava com ele, preso por algum motivo também, e Paulo tinha convertido esse escravo. Entendi. E queria que o seu senhor, né, perdoasse e de alguma forma até deixasse que ele voltasse a ficar com Paulo para ajudar Paulo nos seus trabalhos, porque Paulo estava enfrentando alguns problemas, né, com a prisão ali dele. Né? É uma questão interessante, mas o texto eu acho que vai ser... Aí eu li Paulo Estevão. Aí mesmo, eu falei, como é que Jesus vai escolher Saulo naquela época? Pô, ele mandou matar o perseguidor do cristianismo, era o grande perseguidor, né, do cristianismo na época. Eu falei, não, vamos ver. Aí eu comecei a verificar outros livros, mas também associando ele como judeu e o cristianismo nascente.
era, não digo que seria o oposto, mas era mudar. Em vez de você agredir, conversa e separa. O que eu acredito hoje eu acredito piamente que Paulo e Estevão estão juntos, com algum trabalho lá na espiritualidade. Isso não nos compete, compete a eles, não é isso? Mas é bom nós lembrarmos, ele foi muito importante. Eu não estou dizendo que ele tenha sido um apóstolo. Ele não foi um apóstolo. Não foi um apóstolo, exatamente. Sabe? Ele não conheceu Jesus. Ele só sentiu Jesus às portas de Damasco. Sim. Sabe? É o tal do fenômeno, né? Sim. É o fenômeno. Mas vamos lá, Sérgio. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre arbítrio por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Isso aí já nos mostra exatamente porque nós estamos dentro dos domínios do bem. Ah, mas nós estamos na Terra como provas e expiações. Tá bem, mas também estamos nos domínios do bem. Sim. Nós temos essa oportunidade, né? De trilhar nesse caminho que nos envolve, né? Nesses domínios do bem, como ele diz, né? Pois é, aí entra o livre-arbítrio, né? Sim. Vocês ouviram quando o Sérgio disse que estava em outra casa lá em Rio das Ostras? Rio das Ostras. O que o fez ir para lá? Ele poderia ficar sem nada a fazer, se fosse outra religião, ficaria lá. Mas alguma coisa mostrou a ele que ali seria um bom caminho. Por quê, gente? Eu vejo dessa forma. Porque se ele escolheu esse tipo de situação, é porque ele já está num grau evolutivo de entendimento de coisas superiores ao nosso meio comum. Sabe? Eu era católico. A família toda era católica. Só que eu devia de ter, na época, uma coisa chamada claustrofobia. Tinha a missa que eu desmaiava 2 vezes, Sérgio. Olha. Já estava eu no meio dos bancos dentro da igreja católica desmaiado. Né? Ia para os médicos. Não, ele tem essa a saúde perfeita, não tem nada, exame de sangue, não tem nada.
Mas ele vai para lá e diz, mas ele é claustrofóbico, deixa ele perto da porta. Não quer dizer que ele vai ficar perto da porta, porque ele não vai ouvir as coisas. Não é? Uhum. E deu aquela aliviada, até um certo ponto, claro. Porque todos nós somos médios, né? Sim, Não é certo? somos. E só que me tirou de um certo local onde havia, entre aspas, uma concentração positiva de pessoas afins no pensamento do bem, mesmo dentro de uma igreja católica, o tem. Sim, Como tem em outras denominações também, claro que tem. sim. Mas eu queria mais, o meu espírito queria mais do que aquilo, Sim. sabe? Fui trabalhar no Rio, piorou mais a situação. Eu não conseguia ficar dentro do ônibus, eu tinha que descer, eu tinha que respirar. Mas tudo em consequência de uma mediunidade um pouquinho acima da média. Então nós vemos que aqui a liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem. Aí eu falei assim, mas espera aí, mas por que eu tenho que fazer o bem ao outro? Se eu aqui, entre aspas, gero doente, por que não eu? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o outro. Só que no ajudar, eu estava fazendo o quê? Você estava se ajudando. Dentro dos domínios do bem, sabe? Exatamente. Eles não queriam mal da minha pessoa, eles queriam que eu acordasse para que eu me melhorasse mais, para não ter mais aquelas coisas. E aí a gente vê que através ilimitado e constante de nós fazermos o bem, fui para a doutrina. Eu falei assim, gente, eu não entendo nada disso. Minha tia era... Eu falei, meu Deus, tia, não entendo nada disso. O que vai acontecer? Sabe? Eu falei, calma, calma. Aí a coisa modificou-se assim, amplamente, como diz aqui, né? Sim. Fazer o bem amplamente, ilimitadamente e constantemente. Não. Então é por aí, vamos lá, vamos devagar, que o Andorra é de barro, não é? Não, o santo é de barro, né? É assim? E assim foi, Sérgio. E é assim que acontece, né, com muitos de nós, isso, né? A gente tem um momento do despertar, né? Exato. Sérgio, mas nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. E vamos continuar no segundo bloco, ok? Ok. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos fazendo pequenas anotações em cima do capítulo 120 do livro, né? Palavras de Vida Eterna. Continuando a nossa leitura. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Parece que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo.
abre aspas e fecha aspas. Olha só o final, como você disse, né? Para que o teu benefício não fosse como por obrigação. Quer dizer, ele coloca o livre-arbítrio da soltura daquele que estava ao lado de Paulo, que era o senhor, entre aspas, daquele escravo que ali estava, para que ele pudesse analisar. E ele soltou o... Você sabe da história? Eu não sei. Eu também não sei. A sequência da história eu não conheço, mas a gente sabe através das cartas, de Paulo. Mas aí nos dá uma situação bem interessante. Paulo aí vira um intercessor daquele. Sim. E está dentro dos domínios do bem, interceder por terceiros. Não é assim? Sim. Vamos lá. Assim também o Divino Mestre, para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária. Entra o livre-arbítrio novamente, não é isso? Sim. De vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Isso é de uma profundidade, esse último, a última frase aqui, muito interessante. Vamos lá, vamos por partes, né, Fernando? Vamos lá. Jesus disse, aqui e ali propõe-nos. Ele não manda, você tem que fazer, ele não faz isso. Propõe-nos de maneira direta ou indireta, vai lá, ajuda. Não é assim? Sim. Exato. Palavra bem doce, bem doce, não é isso? Ensinamentos e atitudes, edificações e serviços. Você não tem que dar lição de moral a ninguém, não é não, Sérgio? Não. A lição de moral nossa é o exemplo, né? Quando a gente tem um bom proceder, as pessoas acho que devem nos observar e seguir esse caminho, né? Aí a gente vira um exemplo, Vira um né? exemplo, né? Como tem um ditado que diz que o exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Então, muitas vezes nós falamos, até nas nossas palestras, né? Mas o que adianta se eu fizer uma boa palestra, mas se eu não pratico nada daquilo que eu estou falando ali? Né? Na realidade, você não vai mais fazer palestra. Não vou né? fazer palestra, ninguém vai acreditar mais em mim. Não é? Então, nós precisamos ter uma conduta condizente com aquilo que nós falamos. Sim. Tá? Pregamos uma coisa, temos que vivê-la. Temos que vivê-la. Exatamente. Né? E interessante, né, a gente analisar o quanto a gente, nessas fases evolutivas da nossa existência, desde o mundo mineral, vegetal, animal, né, como nós vamos evoluindo à medida em que, de alguma forma, são impostas condições devido a esses mundos que eu mencionei. E quando nós despertamos no mundo hominal, espíritos, né, encarnados que somos, né, pensantes, seres pensantes, nós então temos o nosso livre-arbítrio, né? E as oportunidades de nós servirmos, que é a prática do bem, elas estão aí a todo momento, a todo instante. Basta que nós tenhamos, né, como dizem, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essas oportunidades são justamente da gente praticar o bem, porque nós estamos aqui para evoluir. Evoluir. Esse é o grande propósito de estarmos reencarnados aqui novamente. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades, que é o que você falou. Você precisou, né, um despertar, como eu precisei quando eu, né, despertei, passei de um frequentador de casa espírita para ser um tarefeiro.
é aquele momento que a gente pensa, eu preciso fazer algo mais, eu preciso fazer algo. E isso nos chama intimamente. E quando a gente sente esse chamado, é algo, essas oportunidades. É Jesus nos chamando. Vai lá. Vai lá, faz alguma coisa pelo teu bem e pelo bem do próximo. Exato. Quando a gente faz o bem ao próximo, estamos fazendo bem a nós mesmos. Exato. São as verdadeiras atitudes, como disse aqui, né? São as verdadeiras atitudes. Aí de mais à frente diz assim, mas espera sempre por resposta voluntária. Essa resposta voluntária, eu entendo que seja a nossa atitude. Ele está esperando, Luiz, quando é que vai ser? Ó, o tempo está passando. O relógio está... O relógio está andando. Tá andando. Sabe? Ele não nos obriga, né? De forma nenhuma. Não. Ele simplesmente, olha, eis o caminho. Caminhe por ele se você quiser. Se não quiser, um dia você vai encontrar o caminho novamente. São as famosas reencarnações. Que as pessoas muitas vezes, não, é só essa e acabou. Gente, não tem sentido isso. Nenhuma, né, Sérgio? Exatamente. Não há sentido. Me explica uma coisa. Uma criança nasceu. 2 dias depois, tem uma embolia pulmonar e veio a morrer. O que essa criança fez? Esse indivíduo fez. Não fez nada, não praticou mal e não fez nada de bom. E vai para onde? Não é isso? Vai para um tal lugar. Gente, vai para o plano espiritual novamente. Aquela criança era um completista. Completou um período, ele volta, daqui a pouco novamente ele está reencarnando de novo, e pode ser até na mesma família. Sim. Isso eu acho sensacional. Sim. Sabe? A espiritualidade, desde que haja o consentimento do pai e da mãe, não é? Vir aquele espírito novamente, sabe? Mostra que todos nós queremos evoluir. Todos. Sim. Sabe? E eles dão a oportunidade ao reencarnante disso. Se vai dar certo ou não, é outra história. Isso vai ser um futuro próximo. Sim. Mas naquele momento, a atitude do pai e da mãe é muito É a atitude importante. de amor, né? De receber aquele espírito para completar o seu ciclo ali que ficou faltando provavelmente numa reencarnação anterior, né? E nesse sentido todo que você comentou, né? Essa semana agora eu assisti uma entrevista de 2 cientistas que estão estudando essa questão da reencarnação, de ter vida depois, né, da morte e tudo mais. E como eles estão evoluindo nesse sentido. Graças então, assim, a Deus, né? Exatamente, exatamente. Porque é o que a gente precisa, né? A gente trazer a doutrina espírita, que é o grande consolador, né? Perfeito. E então nós precisamos que a ciência ande ao lado da religião e nos mostrando os caminhos mais que fazem mais sentido para nós estarmos aqui, né? Situações, Sim. Exato. Essa compreensão justamente de uma morte tão prematura como é de uma criança ou de um adolescente, de um jovem, né? Então, certas mortes, como elas acontecem, né? Então, todas as explicações que a doutrina espírita tanto nos esclarece, nos conforta, né? Para que nós estejamos no entendimento do que verdadeiramente aconteceu, a ciência está conseguindo já também trazer isso para nós. Olha, nós entramos num outro assunto que é necessário isso, não é isso? Mas veja bem, eu conheço uma pessoa, né, pai e mãe, e que o filho foi aos 8 anos de idade. Ele estava em casa, eles estavam almoçando.
estavam os três almoçando e estavam conversando animadamente. De repente ele parou, o menino, né? Parou e disse assim, eu vou morrer. A mãe falou assim, para de falar essas coisas, não fale isso, que você não vai morrer. Eu disse, não, eu vim com um propósito, de fazer vocês dois se amarem. Olha. Terminou a minha missão aqui. E houve aquele silêncio horrível, que o pai e a mãe se olharam e disseram, que história é essa? Não entenderam nada. Nada, não é isso? Sim. E o menino falou assim, agradeço aos dois por permitirem que eu viesse para lhes ajudar. Olha. Que aí o menino foi ficando pálido, as duas mãos caíram para fora e ele ficou sentado, não caiu no chão. Aí já veio aquela, entre aspas, palidez cadavérica, devagar, lógico, não é momentâneo. E os dois ficaram olhando para o menino. O que ele vai falar? Porque ele ficou de olho aberto. Eu falei, ele vai falar mais alguma coisa. Foi aí que perceberam que ele já não estava mais respirando. E assim ele foi. Hoje encontro o casal, não tiveram mais filhos. Eu falei assim, e aí? Como é que vocês estão? Maravilhosamente bem. Porque nós sabemos que o nosso filho veio para nos ajudar. E todas aquelas situações, durante aqueles 8 anos que nós estávamos, desapareceu totalmente. Hoje, não são espíritas, claro, entendeu? E ficam felizes da vida. Hoje, mesmo que a gente achando que a palestra não foi boa, porque nós temos o nosso centro crítico. Ele falou assim, que coisa boa, que ar diferente que a gente respira aqui dentro desse local, dentro do centro. Mas vamos lá que temos coisa para falar ainda, né? Não. Aliás, eu estou falando mais do que você, Sérgio. Vamos lá. Tá boa, a conversa tá boa. Tá bom? Tá boa. Então, ótimo. Então, mas assim, espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Quem são os servos constrangidos? São os Sérgios da vida. É um trocadilho que eu fiz, desculpe. Não, mas é isso. Somos nós ainda constrangidos. Eu vou lá, eles vão falar mal de mim. Paciência se falar. Sim. Eu entendo, né? Esse constrangido são as situações que nós vamos enfrentar no nosso, na nossa caminhada, né? Exato. Porque o caminho é um só, é o caminho da evolução. E se nós não conseguirmos acompanhar esse caminho, nós vamos ser constrangidos a seguir o caminho, né? De alguma forma a gente vai ser direcionado, porque o caminho é um só. Um só. A gente pode, às vezes, tentar pegar algum atalho, mas lá na frente a gente é constrangido a voltar para o caminho reto. Então, assim, não tem, né, outra saída. Jesus nos mostra esse caminho e nos dá a oportunidade. Pois né? é, isso. Sabe, todo mundo diz assim, perdi meu filho, ou perdi minha mãe. Eu assim, Deus quis assim. Deus não quis nada, gente. Não. Deus não premia ninguém e também não castiga ninguém, gente. Exatamente. Ele fez as leis. Se aconteceu alguma coisa, somos nós que estamos errados. Somos os inteiros responsáveis. Não é isso? Sim. Isso é difícil, né? Essa questão da gente assumir que nós somos os responsáveis. É sempre o outro, É sempre o outro, é sempre o outro. É. A gente
fica sempre, não, isso não foi comigo, não sou bem eu que... Mas não, mas espera aí, analisar, que você né? sempre Tenta... quer botar o de bonzinho. Sim, sim. Não é? E a gente vê a misericórdia divina. Se você errou hoje, Jesus não vem lá, perdão, Deus não vem lá com uma vara de pau para te sentar no lombo, não. Ele falou assim, Luiz, errou de novo. Eu falei, pois é, senhor. Vai falar o quê? Não fala nada, não é isso? Sim. Mas aí ele disse assim, mas olha, eu vou arrumar uma situação para você consertar isso. E de repente acontece, às vezes, não naquela mesma encarnação. Sim. Ou no final da encarnação. Vem uma situação em que fala assim, nossa, mãe, olha lá, olha. Vem aquela pessoa de novo a quem eu lá atrás fiz maior grosseria, fiz isso, fiz aquilo, assim. E você veio me ver doente. Pessoas que a gente menos espera. Menos espera, a gente às vezes causou, prejudicou de alguma maneira, e é ela que... vai lá. Uma hora necessária para nos prestar socorro. Não para te afrontar. Para prestar um socorro. Para te prestar um socorro. E aí a gente vê como Deus é bom. Exato. Olha, eu conheci uma pessoa, a pessoa já é falecida. A língua tem que ficar dentro da boca, gente. Não tem que... E ele sempre falava coisas contra terceiros. Ele não dizia que ele era o certo, mas ele criticava as atitudes dos outros. Muito bem. Até que a pessoa foi atropelada. Quem foi socorrer? A quem ele muito falou contra. Quando eu vi a cena, porque eu fui lá também, né? Fui lá ver, foi em frente ao Magnólia, ele foi atropelado em frente ao Magnólia na rua. E eu falei assim, gente, fulano foi atropelado, olha quem foi ajudar. E os dois saíram abraçados, porque o outro atropelado não estava conseguindo andar, aí tiramos ele do meio da rua e botamos na calçada, né? Bom, eu sempre fui magro. Imagina uma pessoa mais forte, mais gorda, né? E assim foi, Sérgio. Eu falei, olha aí. Então, minha boca tem que ficar fechada. Lógico, nas horas boas, falar coisas boas. Mas já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, Sérgio. Perfeito. Nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente da bondade de Deus, né, Sérgio? Sim. Da misericórdia de Deus. Lógico que quando nós erramos, né, Sérgio, nós temos que nos arrepender, reparar e expiar esse erro. Coisa bem amena, gente. Sim.
Sabe? Não é isso, Sérgio? Exatamente. Porque é o caminho para que a gente realmente possa reparar, né? A gente só fala no reparar, mas a gente tem que pensar em todos esses sentidos, porque de alguma forma nós temos que aprender, tirar uma lição daquilo que aconteceu. Isso. Para o nosso aprendizado. Né? Claro que nós temos que ter o perdão daqueles que nós cometemos as faltas, mas o que nós aprendemos com aquilo para que a gente não faça de novo, nem com aquele, nem com os outros. Então, essa é o como as oportunidades que Deus nos dá de nós evoluirmos. Exato. E cada vez que nós aprendemos, a gente vai evoluindo. Né? Você falou agora há pouco sobre a questão de a situação que nos é colocada para que a gente possa aprender. Né? E é isso que Deus faz. Às vezes a gente se encontra numa situação e a gente pensa assim, nossa, essa situação de novo é porque a gente ainda não aprendeu. E a gente precisa passar de novo pelaquela situação para que a gente realmente possa aprender. Né? E isso às vezes não é só a questão da expiação, né? Às vezes é uma prova que nós mesmos pedimos para que a gente evolua. E a gente só vai evoluir a partir do momento que a gente ultrapasse aquela situação. Né? E são diversas as situações, né? E a gente muitas vezes se pega em ciclos. Exato. Né? Como você acabou de dizer, que muitas vezes, gente, a gente lê uma leitura, não quer dizer que você entendeu tudo. Não. Quando eu abro a Bíblia, para ler alguma coisa, alguma referência, e depois eu vou lá, verifico lá em tal lugar, como foi em Fílemo, tal, isso assim, 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 assim. Eu falei assim, gente, o que ele quis dizer com isso? Não, tudo bem, vamos aceitar como está, e depois, mais à frente, vem uma outra situação e fala assim, interessante, eu li aquilo, olha a atitude aqui, qual atitude que eu vou tomar? Aí entra o livre-arbítrio de fazer ou não, né? Sim. Olha a possibilidade de você fazer o bem, que é o segundo, e o terceiro é arregaçar as mangas e fazer. Sim. Sabe, são estágios que você tem que passar e quando você está em um determinado grau evolutivo, você já não passa mais por esses 3 estágios. Você já vai direto. A pessoa caiu, você já vai lá e tenta ajudar da melhor forma possível. Você não vai pensar que se eu vou ou não vou. Sim, não é isso? Quando a gente já tem esse hábito de praticar o bem, a gente não pensa. A gente pratica. Né? E também, de um outro lado, nós somos muito afetados pelo lado negativo. Sou sincero em lhe dizer, ir lá nos humildes. Você sabia? Que às vezes, não vou não, o tempo está meio chuvoso, não sei o quê. Hoje ele já percebe o que eu faço. Não é que eu queira dar uma rasteira no outro lado. E não vou dar nunca, não é isso? Sim. Eu falei assim, uma coisa, eu não vou não. Mas já estou botando as calças. Porque aí, se tiver um espírito negativo me intuindo para não ir, eu falei assim, não, ele está dizendo que não vai. E sai fora, eu pego o carro e vou. De alguma forma dá uma enganada, né? A gente não engana ninguém, né? Principalmente a nós mesmos. E a gente vê que aí, de repente, você chega lá e fala assim, nossa, mãe, olha que coisa boa. Está chovendo e você está aqui. Aí vem um palestrante, fala umas coisas assim. Não era isso que eu gostaria que alguém me falasse isso hoje? Sabe? Esse foi um dos pontos de eu me aproximar mais dos humildes. Você sabia disso?
Muito interessante. É. Eles não sabem disso. Só vão Mas- saber quando verem o nosso vídeo. Sim, E a tá gente vendo? vê Que bacana. que a simplicidade, todo mundo, oi, como vai? As outras casas se fazem ou não fazem, não sei, porque eu não vou em todas. Eu também não fico correndo coxia, não sou disso, nunca fui. Sabe? Quando eu estou ali, vejo, ajudo da melhor forma possível, mas eu faço uma outra coisa, Sérgio. Quando eu sento lá nos humildes, eu faço grato por eu estar aqui, peço ajuda para o palestrante. Vai que de repente ele tem um lapso e não venha a lembrar. Não pode acontecer. Pode. Sabe? Isso pode acontecer. Mas eu já peço antes para envolver todo mundo, que se tiver que falar, ele acha um gancho, entre aspas, e o negócio desanda. Sim. Mas, infelizmente, nós já está no nosso final aqui. Eu quero lhe agradecer a tua vinda aqui. Eu assisti a palestra dele, muito boa, muito explicativa, lá nos Humildes. Eu não tenho o prospecto da UMEP. Esse mês você ainda está marcado para a palestra lá da UMEP? Não, esse mês eu não estou na escala de palestrantes. Não está, A gente tem, né, Bom, mas nós estivemos juntos lá quando houve, acho que foi fevereiro, né? Não, foi fevereiro. Foi fevereiro. Nós estivemos juntos lá quando a UMEP fez não sei quantos anos. Foi um sábado. 170. Não, Não, o quê? Não, nós estivemos juntos nos Humildes, Nos né? Humildes, mas depois na nos UMEP foi encontramos rapidamente. lá, rapidamente. Rapidamente, mas... Foi o aniversário, da fundação sim, da UMEP. sim. Tá certo? Gente, Sérgio, as suas considerações finais, por favor. E grato novamente por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar aqui conversando, tendo essa conversa aqui. Uhum. E dizer, né, que oportunidades não faltam, né? Isso. Porque tem muita gente que às vezes fica naquela expectativa de algo acontecer. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer isso, né? Eu vou praticar o bem. Como dizem, quando eu ganhar na loteria, eu vou... Não é assim. As oportunidades, elas estão aí a todo momento, a todo instante, que nós possamos aproveitar cada vez mais e praticar o bem, né? Porque isso nos faz bem. E é o que nós precisamos. Acho que nesse momento em que o planeta Terra ainda vive, né, de conflitos, guerras em vários países, em várias localidades, nós precisamos mais de paz. De paz. E o bem, né? Que o bem prevaleça. Eu vejo que o bem sempre prevaleceu e vai prevalecer. Sabe por quê? Porque os habitantes da Terra o querem. Sim. Também. Também. Não é isso? Correto. Pessoal, infelizmente já não temos mais tempo. Agradecendo a audiência, desejando a todos uma boa semana e que estejamos juntos na próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. Graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.